Vasco pega o Puerto Cabello lá na Venezuela. Vasco está em segundo, só o primeiro vai direto para as oitavas, né? Quando o assunto é sul-americana. Deixa eu conversar com o Juliano Lima. Como é que vai esse Vasco para esse jogo hoje, Juliano? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. E o Vasco vem com mudanças para esse jogo. Verrete e Felipe Coutinho foram poupados contra o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, volta ao time titular. Na defesa, o Luiz Gustavo deve ser titular, isso porque o Lucas Freitas se machucou contra o Palmeiras, então fica de fora. Então o Lucas Freitas deve formar essa defesa com o João Vitor. Vamos falar do provável Vasco pro jogo de logo mais, que vem com o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Luiz Gustavo e o Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. O Vasco está na segunda posição do Grupo G da Copa Sul-Americana, 3 pontos a menos que o Lanús da Argentina e precisa da liderança para se classificar de forma direta na competição. Sob o novo treinador, Fernando Diniz, o Vasco pretende anunciar até domingo, Escobar. Leu, Juliano Lima, se tem notícia, ele tá em cima. Um abraço. Para tudo! Ô, DJ Careca, tem uma buzina aí, uma coisa barulhenta, uma coisa bem barulhenta. Porque o Careca de HD, o nosso Lucas Pedrosa, vai trazer agora para você, vascaíno, a escalação do Vasco para esta partida. Perfeito. Ele não é locutor de São Januário, não, mas é o locutor do SBT Esporte e vai trazer Até aí porque a o jogo é lá, né, na Venezuela. Exatamente. É isso? É lá, ufa. É provável a escalação do Vasco pelos últimos dias, por alguns jogadores também estarem voltando, outros precisando descansar pela longa temporada, e um deles já de cara deve ser o Nuno, tá? Ô, logo agora, Pedrosa! O Nuno deve ser poupado, Gente. porque pra gente entender, e aí eu acho que é correto, tá? O Nuno, nos últimos jogos, ele vem entregando tecnicamente, mas fisicamente tá dando 40 minutos e ele não tá conseguindo correr dentro de campo. Por quê? Pra quem não sabe, o Nuno veio do Casa Pia, de Portugal. Então ele tá em temporada desde agosto do ano passado. A verdade é que o Nuno tá em reta final de temporada. Mas como ele veio pro Vasco, a nossa temporada é diferente da temporada europeia, ele continua se esforçando. O futebol brasileiro, inclusive, é mais exigente até do que o português, na minha visão. Então, por isso, para essa partida, o Nuno vai começar no banco de reservas, tá? Tinha uma expectativa do João Vitor também, que está jogando todas, e do Hugo também ser poupados. Mas pela importância do jogo, eles não devem ser poupados nessa partida. Então, o provável Vasco, lembrando que o Lucas Freitas está fora por lesão, deve ser o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, que foi o zagueiro que jogou na última partida contra o Palmeiras, na esquerda o Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão e Tietê, repetindo a trinca de volantes que foi utilizada contra o Palmeiras. Lá na frente, Coutinho, Ryan e Verrete. Então esse deve ser o time do Vasco para enfrentar hoje o Puerto Cabello, 7 horas da noite, jogo importantíssimo, porque como eu disse, o Lanús venceu ontem, chegou a 8 pontos, então o Vasco, se quiser passar em primeiro do grupo, tem que vencer o jogo de hoje e vencer também a partida contra o Lanús na Argentina. E para passar direto, tem que estar em primeiro. Vai para recuperação se ficar em segundo. Sim. Tem um playoff aí e tal, pega povo de Libertadores e tal, e vai para repescagem. O interessante, você se garantir mesmo, você tem que passar em primeiro lugar. Exato. Agora, Lucas Pedrosa, Felipe de interino ainda até você trazer um novo treinador. Fernando Diniz, como tá essa situação? Já falamos ontem aqui sobre valores e tudo mais. Hoje é quarta, hoje completa 8 dias que essa negociação vem acontecendo. Maria do Bairro Sul. Ainda não. Sempre tem. 8 dias não. E sabe por que talvez não seja a novela ainda, Veni? Justamente pelo que eu vou explicar aqui. A primeira pedida do Fernando Diniz foi de quase 2 milhões de reais, tá? Essa é a informação que eu tenho. O Vasco não vai pagar quase 2 milhões de reais pro Diniz. Conversaram, 3 dias depois, essa pedida baixou um pouquinho, para 1,5. Aí começou a discussão também da multa rescisória. Já expliquei aqui, o Carille foi demitido e o Vasco teve que pagar 500 mil reais a ele, que é o valor de 1 mês de contrato. Pro Diniz, o Vasco quer oferecer isso de novo, ou seja, não ficar preso a 12, 14, 20 meses de contrato e ter que pagar uma multa rescisória milionária para ele. Tá oferecendo o quê? Uma multa rescisória de 1 mês de contrato. E, além disso, também tentando diminuir a pedida inteira dessa comissão. Então o Vasco está trabalhando ali na casa dos 900, na casa do 1 milhão de reais. Uma nova proposta e novas conversas estão sendo feitas. Então a tendência é que a gente tenha um desfecho positivo em relação a essa situação. Mas hoje não está fechado ainda. Eu sei que alguns colegas já deram, então a informação que eu tenho e que eu respeito de todo mundo é que ainda não está fechado. O Vasco está avançando nesses detalhes
para aí sim acertar e anunciar o Fernando Diniz. Essa é a informação que eu venho trazendo desde a última sexta-feira e que, de fato, ontem, na noite de ontem e no início dessa manhã, ela deu uma avançada. Por quê? Porque ele começou a ceder, olhar, ó, o cenário aqui já não tá, ó, a gente não vai pagar isso aí. Sim. Tá, então é isso aqui. Cara, isso aí a gente também não paga. Vamos acertar aqui algumas coisas, aumentar tempo de contrato, bonificação, para aí sim chegar ao denominador comum. Então eu acredito que até o final de semana o Fernando Diniz vai ser anunciado pelo Vasco. Ele que é um treinador que ganhou Libertadores, né? Tem o respeito de atletas, mas tem um futebol, vamos dizer assim, exótico, né, Vini Casagrande? Então, se você, por exemplo, quando caiu o nome dele na torcida do Botafogo, quando o Botafogo estava sem treinador, a maioria, não. Então, assim, ele é um treinador que tem um nome que ainda causa uma dúvida, por conta até pela sua característica muito forte, o que até o chamou atenção para o cenário nacional, né? O Diniz tem um jeito de jogar Fernando Diniz. Você acha que hoje o mercado, ele vale 2 milhões? É muito difícil a gente temperar o trabalho de alguém, né? Mas assim, se é a pedida inicial dele, você acha Quase que... 2 milhões. Quase 2 milhões. 1 milhão e meio, vamos botar aqui, tá? 1 milhão e meio. Quem sou eu para precificar Claro, um exato. profissional e avaliar o trabalho financeiro de um profissional? Mas a gente precisa mencionar o que a gente falou aqui rapidamente no fim do programa ontem. O mercado está super valorizado, está muito. Se você olhar hoje o que o Diniz está pedindo, mas aí você olha para o lado, para o Fluminense está pagando quase 2 milhões no Renato Gaúcho também. Pelo menos essas são as informações veiculadas pelos setoristas que acompanham o dia a dia do Fluminense. Aí você vai no Corinthians, o Dorival também ganhando mais de 2 milhões de reais. Então o mercado está super valorizado, então não acho um absurdo ele pedir isso. Agora, eu no lugar dele já falei aqui que não aceitaria, mas se ele aceitasse, eu aceitaria ali na parada do Super Mundial. Que ele teria um tempo muito grande para poder botar a identidade dele nesse time do Vasco da Só que Gama. aí talvez o Vasco não espere ele. Então, mas Quantos exemplo. jogos até lá? Mas eu 8? São 5 jogos. Vou te dar um eu acho. exemplo. No A mínimo, no Sul-Americana mínimo. vai ser definida antes do Super Mundial. Me corrija se eu estiver errado. É, Imagina se ele assume e cai na Sul-Americana. porque é Vasco hoje, Porto Cabede, depois Lanús na Argentina e Ah, antes a da primeira fase tem o vai Melgar em São Januário. Aí, a Sul-Americana eu vejo como a prioridade no Vasco, pelo menos que a gente está vendo aí no planejamento. É. A prioridade, óbvio, se manter na Série A é a primeira prioridade sempre, mas aí a Sul-Americana é a principal competição. Claro. Aí ele assume, para ele colocar a identidade dele no time do Vasco, e não só no Vasco, em qualquer equipe, isso aconteceu no Cruzeiro, a Seleção Brasileira, ele precisa de tempo. Ele assume, aí ele vai eliminado na Sul-Americana, já começa uma pressão muito grande. Eu, no lugar dele, aceitaria ali na parada. Tem o Operário também no meio dessa história. Aí, Que é a Copa do Brasil. Mas Que é a aí Copa São do Januário. Só que o ponto é o seguinte, Veneta. Depois desse jogo contra o Porto Cabede, o Vasco vai começar uma sequência de 5 jogos no Rio de Janeiro em 6. Então, em contrapartida, apesar dele não ter tempo, e eu entendo sua linha de raciocínio, ele vai ter 5 jogos no Rio. Então ele tem a oportunidade de iniciar uma trajetória tendo uma Sem excelente sequência. viagens e com o 12º jogador que é a Exato. torcida. E a viagem que o Vasco faz é o último jogo, que é contra o São Paulo no Morumbi, Sim. ou seja, em São Paulo. Então, assim, cara, ele tem a oportunidade de pegar o Vasco, classificar para a Copa Sul-Americana, classificar para a Copa do Brasil e entrar nessa zona de descanso, de treinos e tudo mais nesse mês, sem crise, muito pelo contrário, com a galera apoiando ele. Tem outro lado, assim. Talvez esse raciocínio fosse antes dessa sequência pesada que o Vasco teve nas viagens, que o Vasco, inclusive, perdeu, né? Muito bem, e o Fluminense... Mesmo diante da procura por um novo treinador para comandar o elenco cruzmaltino, o Vasco da Gama também se movimenta nos bastidores em busca de reforços de peso para a reabertura da janela de transferências, no meio da temporada. A diretoria, junto ao departamento de futebol, já começou a mapear o mercado e alguns nomes passaram a ser especulados em São Januário. Entre os nomes que circulam nos bastidores do clube, estão o experiente zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, que já teve passagem pelo futebol brasileiro, e o atacante uruguaio Brian Rodrigues, atualmente no América do México. Ambos são vistos como reforços pontuais para posições que a comissão técnica considera carente de opções. No entanto, um nome em especial tem agitado os bastidores e o imaginário da torcida vascaína. Trata-se de Richarlison. O atacante do Tottenham, da Inglaterra, e artilheiro da seleção brasileira, já declarou publicamente sua torcida pelo Vasco desde a infância e revelou o desejo de um dia vestir a camisa do clube. Atualmente com contrato até junho de 2027 com o clube inglês, Richarlison enfrenta uma temporada irregular marcada por lesões e poucas oportunidades como titular. Em entrevistas recentes, o jogador afirmou que consideraria um retorno ao futebol brasileiro caso recebesse uma proposta atrativa, especialmente com o objetivo de voltar a ser convocado para a seleção. Apesar do interesse, a negociação não seria simples.
A multa rescisória gira em torno de 25 milhões de euros, aproximadamente 130 milhões de reais, valor considerado fora da realidade atual do futebol brasileiro. Ainda assim, a identificação do atacante com o Vasco é vista como um trunfo pela diretoria cruzmaltina, que sonha em repatriar o jogador. A torcida, por sua vez, se mobiliza nas redes sociais na esperança de ver Richarlison no comando do ataque vascaíno. Caso a operação avance, seria um dos maiores reforços da história recente do clube e um verdadeiro símbolo da reconstrução vascaína dentro e fora de campo. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Richarlison seria um baita reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.